Sejam bem-vindos a mais uma conversa Ser Igreja. Hoje, como não poderia deixar de ser, nesta preparação e já vivência da Quaresma e a entrar na Semana Maior, a Semana Santa, estou à conversa com o Sr. Colho Mário Tavares de Oliveira sobre esta Semana Santa. O que é a Semana Santa? Quando é que ela começa? Que rituais a preenchem? Sr. Colho Mário Tavares, muito obrigado. É professor no Instituto Superior de Teologia de Évora, portanto é das pessoas mais indicadas também para nos introduzir nesta Semana Maior, a semana que é o centro, né, do ciclo litúrgico e a meta da vivência quaresmal. A Semana Santa, desde logo, é, como a expressão diz, é santa. E se, por um lado, todo o tempo é santo, não é? Se temos a necessidade de sublinhar uma semana, dando-lhe o nome de santa, num tempo que todo ele é santo, porque é de Deus, e significa que nela se realizam os mistérios mais elevados da santidade de Deus. Da santidade de Deus e da santidade do seu povo. Porque, no fundo, o Senhor nos chama e nos congrega num propósito de santidade também. E aquilo que celebramos em cada domingo, no fundo, é um reflexo do que celebramos nesta semana. Sobretudo no mistério da morte e ressurreição do Senhor. Toda a Semana Santa é um caminho para a celebração deste grande mistério que acontece sobretudo na vigília da Páscoa. Toda a Semana Santa é um caminho para a vigília da Páscoa, por isso eu costumo sempre dizer aos cristãos que, se por um lado vivemos as devoções todas da Quaresma, da Semana Santa, e depois nos esquecemos da vigília da Páscoa, estamos de algum modo a preparar-nos para um banquete ao qual depois não vamos. Exatamente. E, portanto, a vigília da Páscoa deve ser assim o coração de todo este caminho, que de uma maneira particular começa com o Domingo de Ramos, com essa celebração magnífica, tocante, deste grande gesto da bênção dos ramos, que está muito ligado aos nossos campos. Tradicionalmente, no Alentejo, ia-se ao campo, cortava-se o alecrim, a urze, ramos de oliveira, faziam-se ramos, alguns deles até ramos generosos, que depois se levavam para os campos, se faziam cruzes com o alecrim. Não me lembro disso. Não é? Há quem faça, há quem continue a fazer. Há quem coloque nos seus jardins uma cruz feita com alecrim benzido na celebração dos ramos, e onde é possível, e com frequência assim faz-se uma procissão, sinal deste povo que caminha para a Páscoa e que ao mesmo tempo caminha ao encontro de Cristo que vem celebrar a sua Páscoa. Jesus veio da Galileia para Jerusalém para celebrar a Páscoa. E ao chegar, uma grande multidão, ao saber que ele vinha celebrar, havia dúvidas, será que ele vem, será que ele não vem celebrar a Páscoa em Jerusalém? Mas quando soou a voz de ele aí vem, então o povo saiu à rua com sinais de festa, de alegria, de júbilo, porque Jesus vinha celebrar a Páscoa em Jerusalém. E esta celebração evoca bastante isso, o júbilo do povo, não é? E por isso, normalmente, nesta procissão cantamos Bendito, bendito que vem em nome do Senhor, Hosanna, ó Filho de David, que eram, no fundo, as aclamações do povo de Jerusalém quando Jesus se dirigiu para a cidade para aí celebrar a Páscoa. Vai ser este momento, um momento assim de júbilo, mas que depois vai ser perturbado, digamos assim, com as grandes atitudes que Jesus vai ter. Porque se o povo pensava que o Messias seria um conquistador, um libertador, um restaurador da história de Israel, os seus gestos durante aquela semana vão ser de grande choque. A questão dos vendilhões do templo, o sábado, etc. Uma série de coisas que vão, de algum modo, exasperar os grandes do templo, os responsáveis do povo,
E tudo se vai precipitar numa história dramática como aquela que sabemos, que passa pela da própria decepção do Judas. Judas decepciona-se com aqueles gestos de E é um Jesus, dos 12, não? portanto o entrega, aquele gesto dos 30 dinheiros, e portanto Jesus é preso, e a partir daí começamos com os momentos, digamos, propriamente ditos do Tríduo Pascal, Exatamente. onde celebramos na Quinta-feira Santa, sobretudo, a última ceia, não é? Antes de Jesus ser entregue, a última ceia com o lava-pés, e com a última ceia a Igreja celebra a instituição do sacerdócio. Nesse dia, os sacerdotes reúnem-se numa liturgia matutina, de manhã, na Sé, por volta das 10 horas, reúne-se com o bispo para a chamada missa crismal, onde se benzem os óleos dos enfermos, os óleos dos catecúmenos e o óleo do crisma, e portanto, e os sacerdotes fazem a renovação das suas promessas, porque Jesus institui o sacerdócio, digamos, naquela celebração da última ceia, que ainda é profecia da Eucaristia, mas onde Jesus já a celebra como sacerdote, e portanto, nesse dia, a Igreja celebra a instituição do sacerdócio. E fazemos a renovação das nossas promessas sacerdotais. E na sexta-feira celebramos, então, a condenação e morte de Jesus, a paixão. A Igreja não celebra a Eucaristia, porque celebrou na Quinta-feira Santa, celebrou a Eucaristia com o lava-pés, onde em muitos lugares se continua a fazer, mas na Sexta-feira Santa não celebra a Eucaristia, celebra a palavra, lê a paixão, lê os mistérios da paixão e aproxima-se da cruz num gesto de adoração, de reconhecimento que Jesus crucificado é o nosso Salvador. E partilhamos com os lugares da Terra Santa um ofertório, e retiramo-nos em silêncio. A Sexta-feira Santa é o dia do grande silêncio. A liturgia começa com silêncio, acaba com silêncio, e no coração O sacrário está vazio. o sacrário está vazio. É muito importante nessa liturgia também a longa oração dos fiéis, onde rezamos longamente por várias intenções, e portanto é um dia de compenetração interior, de meditação interior sobre o mistério da morte de Jesus. Por seu turno, o sábado prolonga este silêncio. O sábado santo, todo o dia de sábado, é dia de trevas, é dia de sinais da morte do Senhor. As cruzes estão tapadas, portanto, é um convite a meditar profundamente nos mistérios da morte do Senhor, para celebrarmos depois com júbilo, no fim do dia, à noite, celebramos a grande vigília da Páscoa, que irrompe com a bênção do lume novo, irrompe com o círio aceso nesse lume, como sinal de Cristo ressuscitado, nesse lindo hino que é o precónio pascal, cantado onde é possível, e aí começa uma liturgia de velas acesas, com as luzes apagadas, simbolizando as trevas que nos envolvem, mas Cristo que brilha nesta chama nova. Para o cristão, uma vela acesa nunca é sinal de uma tradição qualquer, de uma superstição, é para dar sorte, não. Uma vela acesa, mesmo quando oferecemos num santuário, quando a acendemos em nossa casa, é sempre sinal de Cristo ressuscitado. É um reflexo da luz do círio da Páscoa. E a vela acompanha a vida do cristão, né? O batismo. Exatamente. Portanto, todas estas velas que vamos acendendo ao longo dos nossos sacramentos são sempre sinais e reflexos do círio pascal, de Cristo ressuscitado. Com toda a liturgia, a longa liturgia da palavra, onde ouvimos longamente as leituras que resumem a história da salvação, e com depois a liturgia batismal, a bênção da água, os batismos, se há catecúmenos para batizar e para iniciar na fé. Enfim, é uma liturgia vibrante, que envolve um pouco demorada, mas não se dá pelo tempo passar, e portanto é a celebração da alegria da Páscoa, porque
Eu gosto de dizer que a Quaresma não é um tempo de tristeza, é um caminho para a alegria. E para esta alegria que é a da ressurreição do Senhor, que de novo nos visita para nos fazer reencontrar, e só aí é que faz sentido depois tudo o resto. Estamos a viver o Ano Santo, somos peregrinos de esperança, mas se eloemos, se bebermos nestas águas, se nos regenerarmos nestas águas, se nos unirmos à glória do Senhor ressuscitado, à alegria que Ele vem semear no nosso coração, então aí seremos peregrinos de esperança, porque senão não seremos de esperança. Exatamente. E, portanto, o convite é celebrarmos vivamente o mistério da Páscoa do Senhor. Sr. Cónigo, acho que já nos introduziu assim, já nos mostrou como se uma mesa se tratasse, não é? Esse banquete que depois podemos saborear. Mas o importante é isso, o importante agora é saborear. É saborear os momentos. Porque podemos ouvir falar da Páscoa, podemos ler Podemos sobre a assistir. Páscoa, às podemos celebrações, assistir, não é? podemos ver programas sobre a Páscoa, Exato. podemos Sim. assistir a este programa Sim. sobre a Páscoa, mas saberá sempre a muito pouco sem vivermos, participarmos, celebrarmos, a palavra é celebrarmos verdadeiramente a Páscoa. Essa Páscoa não pode ser vista à distância, Claro. como um programa que se vê, Exatamente. uma leitura que se fez, uma coisa que se ouviu. A Páscoa tem que ser uma celebração, e a celebração é eu estar dentro, ser irmão com os irmãos que se reúnem para celebrar a alegria pascal. Sr. Cónigo, muito obrigado. Obrigado eu. Uma boa Semana Santa para si e para todos aqueles que nos veem e ouvem. E fica assim este convite, não é? É não só ouvir e ver esta conversa, não só meditar sobre estes ministérios, mas a celebrar a Páscoa. Portanto, é isso que desejamos a todos, uma Santa Páscoa para todos.